Oiê, tudo bem com vocês, meus amores? Estamos hoje aqui para mais um Beleza de Conversa. E hoje é um dia muito especial. Mas ele é muito especial, vocês precisam conhecer uma pessoa. Ela vai transformar a vida de vocês. Só isso que eu tenho para dizer. Porque ela transformou a mim e eu já vi ela transformar de várias. Então preste atenção neste ser humano que eu conheci na academia e que fez história na minha vida e vai fazendo a de vocês. Marília Santilli. Amiga, Obrigada. Tá com a mão gelada. Tá frio. Tá frio aqui, né? Marília, este ser incansável, uma buscadora incansável. E eu conheci na academia. E eu vou contar um pouquinho de como a gente se conheceu, só para elas terem um gostinho. Por assim, favor. Que vai ser muito pequeno do que aconteceu, do que elas vão ter um gostinho daquilo que é você, daquilo que você faz na vida das pessoas. É verdade. Tô fazendo história hoje. Estamos. Mas, um belo dia estou eu, né? Porque eu tô treinando de sábado e a Amada dá aula de sábado. Eu faço aula com o Ícaro durante a semana e a Amada dá aula de sábado. E a aula dela é maravilhosa. E eu acho que foi a primeira aula, né? Acho que você. Segundo você foi, eu não lembro. Pra ser sincera. Eu acho que foi a primeira aula que eu fiz contigo. Uhum. Aí depois da aula, todo mundo foi embora, todo mundo tava indo embora, e a Mali ajeitando as coisas e me ofereceu um café. E eu aceitei, óbvio, eu nunca nego café. Né? Nunca. O Lucas, quando a gente chegou aqui, vocês querem um café? Eu falei, eu quero. Vocês querem começar logo? Eu quero um café. Eu quero um café. Exatamente, é um café. Porque tava... E aí a gente começou a conversar e a gente teve um ponto. E é muito difícil hoje em dia. Vocês vão entender, quem me conhece já há mais tempo vai entender. É muito difícil hoje em dia você conhecer pessoas que têm este conhecimento, ou que já vivenciaram isso, ou que você dá sabe quando é parecido? Quando o conhecimento, quando a busca é parecida, a busca não é o conhecimento, porque a gente não conhece nada, a gente ainda está buscando, né? Sim. E a gente conversando, eu não lembro qual foi o assunto que a gente entrou, que eu comentei, que você falou sobre o sol. Totalmente superficial, eu acho, né? Assim, era. Tipo, alguma coisa... Nada profundo. Nada profundo, mas alguma coisa sobre o sol. E quando você falou que você concordava, né? Porque eu não falo para todo mundo que eu gosto de sol e que eu acho que o sol é importante. Uhum. Eu não falo assim. Nem eu. Tô falando agora, na verdade, lá nas minhas redes sociais, lá na Derme eu falo, porque eu fiz esse estudo, as minhas clientes participaram comigo, né, do desenvolvimento do Vita Solis e tal, então tudo isso eu ia trazendo, conforme eu ia pesquisando, eu ia estudando, ou eu ia buscar lá na USP, né, o professor Vanderlei, ele trazia alguma coisa, eu trazia para as minhas clientes. Então, quando eu comentei, você falou, não, o sol é super importante. Eu falei, alguém que eu posso falar sobre isso. E a gente começou a falar sobre energia, sobre... E aí você começou a dar aquela aula, né? E eu fiquei assim, ai meu Deus, eu quero ser amiga dela. Que mentirosa. Inconscientemente, era isso o que nos uniu. E no final dessa conversa, você falou uma frase que foi muito maravilhosa para mim, muito profunda, que eu nunca mais esqueci. Você já pensou, você falou bem assim, você já pensou por que essa mensagem tá chegando até você? Aí eu falei, nossa, explodiu a minha mente. Sim, num sábado, depois de uma aula de funcional, né? Exatamente, tava oxigenada, entendeu? Tava num... E essa frase foi muito importante porque a gente nunca se pergunta por que essa mensagem, por que essa pessoa está falando isso para mim? Porque tem horas que eu penso, nossa, eu começo a pesquisar sobre uma coisa e aquilo vem vindo, assim, vem vindo, as informações, as pessoas, as coisas vão se conectando e aquilo vai se tornando real e factível e verdadeiro, e eu vou continuando e tudo aquilo vai se encaminhando, né? Aquilo vai... É isso, é exatamente isso. Mas, depois disso... Ai, gente, depois disso... Vocês vão entender o que eu tô falando. Marília, eu já vou largar a primeira pergunta assim, ó. Entendeu? Já porque essa é profunda. Exatamente. Tá, vamos lá. Como foi que aconteceu o seu despertar? Bom, vamos lá, né? Primeiro, oi, todo mundo. Uma honra estar aqui com a minha amiga querida, amiga de minha BFF de recente data, mas de outras vidas. Com certeza. Bom, por que essa pergunta no início, né? Porque ela é logo muito importante. É essencial. O meu despertar para dar consciência, né? Para quem ainda... Acho que quem nos assiste já tá mais por dentro disso, desse assunto. O meu despertar começou, Driquinha, com o nascimento do meu filho. Na verdade, na mudança
A mudança de conceito forçado que o nascimento do meu filho me trouxe, né? Então, lá no início, o meu filho não era uma criança, meu filho ou era um tumor ou era um mioma. Esse foi o diagnóstico. Esse foi o diagnóstico do médico. Uhum. E eu, né, me achando com uma cognição legal, informada, embalei nisso. Então, você vai estar com mioma, você vai estar com tumor, porque eu tinha determinadas sensações físicas e que o médico ainda fez o diagnóstico, né, com todos os exames e esperando... E estava gestante, na verdade, e aí, na verdade, eu estava gestante. Exatamente. Eu não estava com nenhum dos dois. Só que a certeza que eu tinha que eu ia morrer ou que eu ia ficar muito doente, mentalmente estabelecida, era gigantesca. Quando ele te deu o diagnóstico... Eu falei, nossa, já era. E aí, o efeito do diagnóstico em cima de mim foi uma coisa assim, também mereceu, né? Eu juro por Deus. Foi isso, assim, tipo, mereceu. Era isso que você tem que passar, como se fosse uma penitência que você tem que pagar, né? Que é o que várias pessoas normalizam isso ao longo da sua vida, e às vezes não se expressam, muitas das vezes não se expressam, e era isso. Aí o erro diagnóstico veio, não era um tumor, nem era um mioma grande, era só uma criança que estava vindo. Era só. A hora que veio a criança, eu falei, entre um mioma e um tumor, uma criança, tô muito no lucro. Apesar de que, né, nada estruturado, sem nenhuma família, assim, concreta, né, a informação que eu achava mentalmente, Quantos meses você tava quando você descobriu? Eu tava, sabe, aquele casos de que acontece, gestação que não aparece, era o meu caso. Eu tava indo pro 8º mês de gestação. Eu não tinha barriga, eu não tinha absolutamente nada. Eu era assim, sem nada. Com um leve incômodo, uma barriga que ia e voltava, inchava e desinchava. Totalmente alienada do mundo. Depois disso eu percebia, né? Eu tava totalmente não alienada do mundo, eu tava alienada de mim. Mas como assim, né? Aquele mental forte, aquela pessoa com opinião, aquela pessoa com formação, né? Até que considerável, formação e informação. E aí você pega de surpresa e fala, viu, primeiro é o diagnóstico que você tem uma criança, e segundo, como assim você não sabia que estava grávida? E aí foi aquilo do tipo, julgamentos alheios, nos dias de hoje. Julgamentos alheios, infinitos, e em nenhum momento isso me abalou. A verdade foi isso, assim, tipo, no início, né, fiquei meio em choque, mas eu tive tanto respaldo, tanto apoio da minha família, e da da família do meu então namorado, né, pai do meu filho, e tive tanto apoio, uma rede tão grande de apoio, que o julgamento, aquilo, começou, aliás, se teve foi pouco também, assim, e logo depois já sumiu, né. E logo depois ele nasceu. E aí, quando ele nasceu, eu falei, nossa, sabe tudo que as nossas mães, avós falam, né? Que é maravilhoso. Quem já é mãe já vai entender, né? Que é tudo aquilo que elas falam. E aí eu falo, já contei essa história um pouco pra Drica, mas tô contando pra vocês aqui. Na maternidade, Driquinha, não sei se você lembra que eu falei isso, mas na própria maternidade, eu senti que tudo mudou. Tudo mudou. No espaço físico da maternidade, eu falei, Marília, a vida não é isso que você tá vivendo. Acorda pra vida, porque tudo que você fez até hoje tá errado. Tá errado, tá incompleto, não é isso que você veio fazer na sua vida. Você precisa acordar de alguma maneira, você precisa se movimentar de alguma maneira. E tudo aconteceu desse jeito. Meu filho, eu cheguei pra fazer um pré-natal, ele tava entrando no 8º mês. A médica do ultrassom falou assim, cadê a carteirinha? Eu falei, que carteirinha? De gestante? Eu não sabia. O Dani, meu namorado na época, falou, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, tá tudo certo, né? Vamos embalar. E aí ele nasceu perfeito, eu parecia que nasceu uma criança, eu voltei a ser eu mesma em 14 dias. Eu não mudei absolutamente nada. Nada corporalmente. Não teve nenhum... Não tive, amamentei, enfim, pude curtir o meu filho, tive essa rede de apoio desde o início, né, do diagnóstico errado e do nascimento, do surgimento de uma criança. Eu continuei tendo e continuo tendo até hoje. Meu filho vai fazer 9 anos agora em abril. E assim, eu falo que não aquela coisa... Eu não falo que meu filho, o nascimento dele me despertou, mas assim, não foi a criança especificamente, apesar dele ser uma criança como todas as crianças hoje em dia, né? Se você dá atenção especial para aquela criança, ela é muito diferente da criança que eu fui, da criança da nossa geração. Elas já vêm muito mais prontas. É a gente que tem que estar desperto para poder aproveitar esse potencial que as crianças vêm vindo, né? Então, não foi ele especificamente, não é nada assim, amor, não é nada emotivo, nesse sentido assim, olha, minha criança, meu filho, é lógico, lógico que eu tenho amor, enfim, isso é óbvio. Mas é assim, é a mudança de personalidade, na verdade, assim, a exposição da personalidade antiga ao mundo,
a quebra, né, daquele ego fortalecido, aquele ego que, tipo, ainda assim poderia se importar com julgamentos externos, no chão. Acabou. E eu me senti livre. Extremamente livre. Falei, graças a Deus. Então eu comecei a ir buscar o que eu gostava de fazer, trabalhar com aquilo que eu gostava de fazer. E assim, eu me permiti, entendeu? Eu vivia numa prisão, eu não era confortável nessa prisão. Ao longo eu tive meu filho com 30 anos, né? Vai fazer 9. Ao longo da minha vida, eu sempre me achei estranha. Eu sempre perguntei, assim, desde a minha infância, adolescência, tipo, não é normal. A vida não é só isso. Crescer, ter filho, casar, ter filho, estudar, aquele padrão. Não que não seja válido, Sim. só que não é só isso. Eu não é acordar, trabalhar e dormir e o dia seguinte ser essa coisa compulsória, sabe? Não, vamos fazer porque e sem daí chegar na sexta-feira, reclamar da sexta-feira. Não, agradecer que é sexta, daí nos domingos graças a Deus, sextou, ai, olha lá, segunda-feira. É uma coisa que brincar em relação a isso, né? Sim. Enfim, então eu falo que não foi. Aí na maternidade eu já era outra pessoa. Eu falo para as pessoas hoje em dia, né? Quando eu conto essa história, não é para todo mundo que eu posso contar. Agora eu tô contando para muitas pessoas. Né? Então vocês já sabem. Isso não falar, putz, olha, lá vem, né? Mas foi muito real. Foi muito real. Então, assim, eu agradeço porque tem pessoas que passam um despertar mais sofrido. O meu não foi nada sofrido. Absolutamente nada sofrido. Eu só tive uma criança. E aí, naturalmente, aquela coisa inata de ser mãe, em nenhum momento eu falei, nossa, eu não tô pronta. Eu não tinha mais como não estar pronta. Porque eu fiquei 8 meses... Tipo, ok, a criança tá lá, eu só falava, eu só preciso deixar ela no tempinho dela, no que resta dele, né? E ele veio tranquilo, nasceu tranquilo. Então, assim, eu mudei realmente, eu tive eu fui abençoada realmente por mudar tão rápido de personalidade, ou reconhecer o quanto eu era egoísta, o quanto eu era soberba, o quanto eu era, sei lá, todas aquelas coisas que a gente sabe que a gente é, só que a gente esconde, quando a gente tá presa no ego, né? Enfim. Aí depois, Miguel nasceu, chama Miguel, meu filho, né? Aí o Miguel nasceu, eu tive todo aquele respaldo, só que aí a vida continua. E o despertar não é, caiu no colo. Não, você tem que agir, né? E aí eu comecei a agir ainda na inconsciência, hoje em dia eu tenho noção disso, né? Mas na inconsciência de coisas sempre melhorando, sabe assim? Sempre tipo, nossa, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso agir dessa maneira. Sempre me melhorando, aí eu percebi que na minha melhora, as coisas se abriam, as portas se abriam. Nesse momento de eu quero melhorar, você buscou algo externo? Tipo, eu vou fazer tal coisa para... Nesse momento, eu fazia administração pública. Tava na época do fim do meu curso, do TCC. E aí eu parei porque eu tava grávida. Descobri que tava grávida, até criou aquele nada, né? Aí quando eu voltei, eu fui buscar o meu professor lá em Araraquara, na Unesp, e era um professor que tinha me recomendado. Eu falei, tá bom, sobrou ele, ok. Eu peguei o professor, e ele trabalhava com um pesquisador francês que chamava Jacques Ellul, em administração pública. Contemporâneo, já morreu, já faleceu, mas ele foi contemporâneo dos anos 2000. E ele trabalhava evidenciando o amor cristão dentro da administração pública. E eu tinha essa coisa que estudar o amor cristão. Foi estudando o amor cristão que eu comecei a minha busca espiritual. Que eu falei, tá bom, onde eu busco amor cristão? Em literaturas cristãs, né? Aí foi a Marília lá no meio acadêmico, através desse meu cognitivo. Também falando do meu passado, né? Eu sempre nasci em família católica, mas ninguém era... meus avós eram mais, né? Mas meus pais, aquele não tão praticante. Sempre gostei muito do ambiente, assim, de igreja, né? Assim, de infância. Tenho essa memória mais de infância, né? Depois, não começou a fazer muito sentido mental pra mim, lógico. Essa parte dogmatizada. Então, assim, tudo que é dogma, pra mim, eu sempre tive esse mental jamais reforçado. Já com a doutrinação que sofri ao longo da minha vida, como todos nós, e mulheres, principalmente da minha geração, que fomos doutrinadas ao longo da vida. Você também passou por isso, né? Que você tem que ser descolada, que você tem que ser, enfim... Eu fiquei alheia à igreja, no sentido de instituição, mas nunca fiquei alheia a ensinamentos cristãos, que depois, nesse estudo do amor cristão, eu falei, olha lá, eu gosto disso. Eu continuei vivendo dessa maneira, ou parte dessa maneira. Não foi tão... Não conseguiram me doutrinar tanto, mas parcialmente eu fui doutrinada. Só que eu tive que estudar. Aí busquei o tal do Jacques Ellul, pesquisador, e aí, quando eu estava na busca do pesquisador e eu tinha tido meu filho, que eu tinha que procurar o que eu vim fazer nessa vida, eu falei, eu não vou mais fazer administração.
No fim do meu curso, eu falei, eu não vou ficar aqui, eu não vou trabalhar no setor público, eu não vou fazer nada disso. Aliás, o que eu estou fazendo aqui? Então, assim... Aliás, o que eu estou fazendo aqui? Que já tinha feito em algumas partes, você sabe, da história, né? Então, assim, eu já falei isso algumas vezes e fiz mudanças algumas vezes no passado, só que agora muito mais consciente. Eu falei, não. E eu sabia que eu tinha que buscar eu tinha que buscar. Era uma busca. E aí sim eu fui aprofundando a minha experiência, vamos dizer, primeiro cognitiva, intelectual, na parte do estudo do amor cristão, e fui indo. Sozinha, igreja... Aí você tem as pessoas próximas, né? Então, tipo, tinha um primo do meu pai que foi pastor, aí fui mudando, igreja católica, evangélica, o estudo, né? Algumas frequentava para ver a dinâmica, não sei o quê, mas assim, tipo, empiricamente, sabe? Escolhia, não, vou hoje aqui, vou hoje na outra, para entender junto com literaturas e escrituras. E aí fui indo, falei, tá, Igreja Católica, achei um dogma. Marília falando, tá? Não tô recriminando ninguém, mas assim, tem as suas partes dogmáticas. Eu falei, pra mim, ok, vamos ver o que a próxima fala. Evangélica, dogma, né? As que eu fui. E espírita, aí comecei a entrar nas partes espirituais, vamos dizer que aceitam, né? Outras coisas. Outras abordagens, né? Não tão mais fora, né? Mais fora do tradicional. Aí saí da cristã, né? Aí entrei num buraco sem fim, né? Então, assim, eu fui, na verdade, no final, eu comecei a estudar sobre espiritualidade, não só o amor cristão. E eu percebi que o amor cristão pro nosso ocidente é a mesma coisa que os hindus têm o amor deles, é a mesma coisa que o budismo traz na unidade com o todo. Então, assim, é sempre o mesmo amor, só que cada cultura e cada religião faz tem a sua denominação, né? Mas, enfim, tudo isso já também mudando essa parte da busca, né? Larguei a faculdade lá, não terminei. E surgiu a oportunidade de começar a fazer educação física, que é onde a Driquinha é minha aluna. Comecei, perto da pandemia, a cursar. E já depois em 2020, né, então já estava nessa busca, trabalhei em outros setores também, mas aí de estudo eu falei, tá, é o que eu gosto, é onde eu era aluna, é o que eu gosto de fazer, trabalhar com o corpo, e para mim fazia sentido eu estar lá, né? E assim, toda a conjuntura da vida foi me levando a fazer educação física. E trabalhar com pessoas. Interagir e tal. Mas a busca lá da parte espiritual continuando. E aí na pandemia foi maravilhoso, porque na pandemia você teve tempo, eu tive oportunidade, eu também agradeço muito, porque a estrutura da pandemia, o lockdown, aquilo que foi tudo imposto pra gente, não me afetou, até me ajudou, né, pelo que eu fazia, como eu trabalhava ainda com alimentação, né, eu estudava educação física, mas trabalhava com alimentação, então assim, foi maravilhoso. E aí eu consegui também continuar estudando, né, e aí nessas pesquisas, enfim, continuei com a parte espiritual, de conexão, e descobrir várias técnicas, filosofias holísticas, vamos dizer assim, que todo mundo fala como, né, cita hoje como holísticas. Imposição de mão, no centro espírita que trabalhei, né? Enfim, eu era tipo de canalizadora de energia, só que aí eu fui querer estudar o que era essa energia, como que era isso. A partir de um belo momento, fiz um curso de Reiki. Dentro de tudo que eu estava fazendo, ainda consegui fazer um curso de Reiki e comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido, que era um calor nas mãos e um aquecimento nessa região do peito, do coração. Aí eu falei, nossa, que demais. Sabe aquela coisa que você olha e você fala, cara, não é possível. Sou eu? Como que eu nunca senti? Eu tô há, sei lá, 32 anos viva e eu nunca senti isso. Na verdade, nunca senti não, né? Sentia lá antigamente, nas rezinhas com a minha avó, sabe aquela coisa assim? Mas aquela, né, a bendita doutrinação bloqueou tudo isso em mim. E o excesso do mental. Aí eu falei, o excesso do racional, né? O excesso do racional. O mental mal utilizado, né? Então aquela coisa direcionada. Aí eu falei, meu Deus, eu lembro que eu olhava, eu falava, não é possível. Aí minha criança pequena, o Miguel pequeno, falei, vou fazer nele, né? Vou fazer imposição de mão. Dormia. Minha cachorra dormia. As minhas plantas melhoraram. Eu falei, nossa, eu tô ficando. Quem é você, Marília? Só que imagina eu. Não sei, eu nunca fui cética, mas eu era extremamente racional. Sabe aquela coisa que fala, não é possível. Vou ficar louca, eu tô enlouquecendo. Não é possível, não é possível, não é possível. Mas assim, não é possível, mas eu continuava buscando. E aí, enfim, comecei a fazer imposição de mão e eu percebia que existiam estruturas no meu corpo
e sensações que eu sentia depois dessa conexão, desse contato energético, enfim, queira chamar da maneira que for. Cada um tem a sua... Hoje em dia eu sei o que é, né? A hora que eu fazia essa conexão com determinada egrégora, né? Que eu tiro, principalmente do reiki, né? Vamos falar assim, o reiki é uma egrégora lá em outro nível espiritual que você canaliza e você é um canal para aquela energia de cura. Como o centro espírita, centro de Umbanda, é um determinado grupo lá em cima que utiliza aquele meio como canal. Eu falava, tá, tudo bem, mas ainda é uma egrégora. É um intermediário entre mim e a divindade. Porque depois do que aconteceu comigo, como que eu não vou acreditar que tem algo maior? Eu já acreditava, né? Eu nunca fui tão assim, mas assim... Você queria eu falei, não é, o grupinho é legal, o grupinho funciona, sim, né? Não precisa ter um intermediário. Então, o grupinho Vamos eliminar o intermediário. Mas por quê? E o legal é porque antes eu não tinha argumento, eu não tinha material, porque eu não estudava, que eu era ignorante, só falava mal, não falava mal também de palavras, né, de Bíblia e outras coisas. Que existe manipulação, em tudo existe, né? Mas a questão é, vários relatos, a parte de Jesus, que eu gosto muito, que falam em vários, até centro espírita, católica, evangélica, eles sempre têm a mesma passagem, que é vós sois deuses. Aí eu falava, por que raios Jesus falou isso? Vós sois deuses, pra eu depender de um terceiro? Mas ao mesmo tempo eu falava, nossa, de alguém pra me trazer. E outra coisa, é incoerente. Eu falei, Aí ao mesmo tempo eu pensava, nossa, mas que prepotência, né? Que arrogância. Você achar. Eu falei, mas ao mesmo tempo, ok, vamos tentar, vamos continuar. E continuando lá, no centro espírita, o centro espírita já não estava mais, mas fazendo a imposição de mãos. E eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar nessa imposição de mãos, foi quando, no meio da pandemia, eu, através não sei se você conhece, do Laszlo, aquele instituto, que trabalha com floral, com óleo essencial também. Eu comecei, consumia isso bastante, sempre gostei de coisas, homeopatia, sempre, não é que eu sempre gostei, ainda mais depois do meu despertar, né? A pediatra do meu filho é homeopata. E funcionava. Comigo funcionava. Depois, então, que eu me desbloqueei energeticamente, vamos dizer assim, né? Funcionava mais ainda. Então, tratei minha TPM, tratei a sinusite do meu filho, e funcionava. Aí, falei, vamos lá para um óleo essencial, que é a mesma linha, né? Aí, num dos materiais da Laszlo, que eu comprei um livro dele, falando, né, sobre como que o óleo essencial atua e tal, ele começou a abordar biofotônica. E aí que tudo começa, a parte de biofísica, que eu falei, uau, biofotônica e piezoeletricidade. Aí... Isso foi antes de você concluir o teu trabalho no... Antes da educação física. Antes da educação física. Não, eu estava estudando ainda. Então, isso foi, 2022. Educação física eu me formei agora, né? Mas o meu TCC eu fiz em 2023. Fim de 2023. Então, eu falei, tá, nossa, o que é isso? Biofotônica e a parte de comunicação celular. Qual era a relação que ele fazia da biofotônica? Que o óleo essencial, ele se comunica, ele tem a função de comunicação do óleo essencial com as células é via biofotônica. Entendeu? Então, por isso que essa comunicação, ele tem o mesmo tipo de comunicação celular, que é um dos tipos de comunicação celular que a célula produz. Né? A célula, um dos, tá? Enfim, aí eu falei, nossa, e falou primeira vez sobre piezoeletricidade. Falei, uau, que nome diferente, né? Aí fui pesquisando, isso passando os anos e tal, e aí eu terminando o meu curso, eu tive que abandonar a minha cozinha, porque eu cozinhava, né, pra fora e tal, eu tive que escolher ficar só na academia. Terminei, fazer sua academia, terminar o TCC. Só um adendo. Maravilhosamente bem ela cozinha. Pode continuar. E compartilho receitas. Aí, terminando a faculdade, que eu ia me formar, fui fazer meu TCC e estudando nessa parte, progredi na parte de piezoeletricidade, vou comentar mais pra frente, mas que tem a ver com o meu TCC. Aí, no meu TCC, eu fiz sobre treinamento funcional, que é o que ela reclama tanto de mim, né? Mas eu pago com conhecimento. Quem falar, eu pago uma aula pra fazer com a Marília. Aí, fiz o meu TCC lá, e um dos materiais do TCC foi um livro que chama Trilhos Anatômicos, que é um livro de fisioterapia que eu nunca tinha ouvido falar. Trilhos Anatômicos. Foi a primeira vez que eu vi. Aí eu falei, nossa, que legal. A hora que eu vi a capa do Trilhos Anatômicos. E nesse continuada de estudo paralelo, né, eu fiz também medicina tradicional chinesa. Fiz um curso completo, online e tal. Achei maravilhoso, fez todo sentido, mas mesmo assim... tinha limitações. Lembra que eu comentei lá? Tipo, tudo eu via que tinha uma limitaçãozinha. Nunca era global. Ou dogmática, ou coisas decoradas em tipo de medicina alternativa, né? Não, isso aqui a gente não sabe explicar o porquê, decora.
Oh, cara, não é assim que funciona. Mas enfim, aí já tinha feito curso de medicina tradicional chinesa. Aí, hora que então tem, para quem conhece ou já sabe, já viu um meridiano, né? Que é aqueles canais de energia da medicina tradicional chinesa. A hora que eu vi o livro de trilhos anatômicos e eu vi o medicina, eu falei, gente, é igual. É igual. Então, dentro desses trilhos anatômicos, deve ter uma explicação palpável, estrutural, por onde esses canais de energia correm. O que são os trilhos anatômicos? Os trilhos anatômicos é como se fosse... Já ouviu falar das fáscias? Os sistemas de fáscias. Já ouviu falar, lógico. Da parte, né? Da parte... Só que geralmente as fáscias as pessoas atribuem principalmente à pele e principalmente a parte muscular. E como se elas fossem isoladas. Então, a sua pele do rosto tem a fáscia, o seu músculo, sei lá, da coxa, o quadríceps tem a sua fáscia, a lombar. Não é assim. Os trilhos anatômicos são um conjunto de trilhos por onde determinadas musculaturas que aparentemente não têm tanta conexão são conectadas. Então, assim, tanto superficiais quanto profundas. Então, né? Os trilhos anatômicos conectam as fáscias com a musculatura, com os ossos, com os órgãos, com os trilhos anatômicos. É como se fosse, assim, a parte circulatória. Também. Não, as fáscias não. É como se fosse um macacão. É como se a gente. Um macacão. Sabe aqueles macacões, assim, tipo de frentista de posto de antigamente? Sim, ou de surfista. Então, mas um macacão mais que cabe o músculo dentro. E aí, cada espacinho são os músculos colocados. Mas isso, nesse livro, não falava não tinha essa abordagem. Só dava essa abordagem da parte contínua, né, e tal, que aí tem todo um propósito, né, de procurar cadeia muscular dentro do meu TCC na época de treino funcional. Era essa a limitação. Lá no fim desse livro, tinha um capítulo pequenininho comentando sobre essa similaridade com os meridianos. Mas como, óbvio, tudo estava escrito assim, não, são similares, mas a gente não tem nenhum estudo que comprova que os meridianos da medicina tradicional chinesa têm alguma conexão tão palpável com esses trilhos anatômicos. Falei, tá bom, né? Tudo bem. Aí fiz meu TCC lá, aí continuei pesquisando. Dentro dessas pesquisas do trilho anatômico, eu comecei a trabalhar com fáscia. Falei, vou pesquisar mais sobre a fáscia. Aí, na fáscia... apaixonada pelas fáscias. Até eu tô apaixonada pelas fáscias. Eu confesso que eu que ajudei ela, turbinei com informações. Aí, nossa, nem eu lembrava dessa história, hoje que eu tô lembrando. Aí, nas fáscias, que aí eu comecei a procurar quem falava de fáscias, que não fosse essa coisa rasa, né? A físio. Aí eu procurei, falei, não, quem fosse falar, e as minhas amigas fisioterapeutas, é aquilo, né? Eu tenho 2, Carolina e Má, maravilhosas. E aí falou, é isso. Então é aquela coisa assim, igual esse livro Trilhos Anatômicos falava, que tem muito conhecimento, mas é corporal e sem nenhuma abordagem energética. Aí, estudando, procurando... A parte biológica. A parte biológica, a parte de estrutural, né? A parte, assim, de matéria, né? Eu queria isso, mas que abordassem a parte energética junto, alguma coisa informacional, enfim, não abordava. Aí, numa dessas minhas pesquisas e procurando, achei um documento que aí foi assim, nossa, foi o que conectou tudo, que chama Living Matrix, que é matriz viva, que é como as fáscias são denominadas, na verdade. E assim, é tudo uma mudança de paradigma. E eu acho que a entrevista agora que vai começar, né? Porque daqui pra frente, tudo que eu for falar tem que ser uma mudança de paradigma. Tá? Então, a fáscia não é só esse macacão que na verdade, encaixam os músculos. Na verdade... que segura toda a estrutura. Na verdade, é isso. A própria parte de segurar e ter a característica que eles chamam de tensegridade, ninguém falava sobre isso. Não são seus ossos, não são suas articulações, não é esse esqueleto que sustenta o seu corpo. Não são os músculos, é a fáscia que sustenta o seu corpo. São as fáscias. São as fáscias. Então, tá tudo interconectado. E isso no macro, né? Porque ao longo das minhas pesquisas, existe James Oschman, maravilhoso, é um outro pesquisador que traz essa fáscia no micro, que ele fala que esse tecido conjuntivo, que é denominado fáscia, ele tá tanto na parte externa, ou seja, entre as células e os tecidos, como dentro de cada célula individual. Então, todo aquele citoesqueleto, a parte da parte do plasma, do núcleo, também existe o mesmo tecido conjuntivo e tudo se conecta. Então, eu falei, nossa, que demais, existe uma conexão e existe um caminho.
Lembra lá, voltando, lembra que eu trouxe pra você falando da biofotônica lá, do Laszlo? Eu falei, tá, tudo bem. Isso era a parte estrutural. E a parte energética? Como que faz? Como que eu vou... Como assim? Como assim? Por que que o óleo essencial funciona? Por que que a homeopatia funciona? Por que que a acupuntura em determinadas pessoas também funcionam, né? Porque tudo isso que é rechaçado como holístico funciona. Só que tem tanta pressão para não funcionar. As coisas que minha avó fazia também funcionam. As coisas tradicionais Uhum. funcionavam. Que tem essa abordagem mais natural, que tem essa abordagem mais frequencial. Porque tudo é frequência e porque tudo é parte elétrica. Enfim. Terminada meu TCC lá, eu falei, bom, estou com esses 2 materiais, só que, ao mesmo tempo, a hora que eu estava terminando de estudar a parte das fáscias, lembrei da minha pesquisadora principal, que eu conhecia há anos, só que ela era a charlatã das charlatãs, e até hoje o nome dela é, enfim, escondido. Ela chama Hulda Clark. E essa pesquisadora, ela descobriu uma determinada corrente que, ao ser aplicada no ser humano, microcorrente, que não dá choque, nada, ao ser aplicada no ser humano ou em animais, enfim, ele, uma determinada corrente, numa determinada frequência, ele começava a curar pessoas. De tudo. E ela tem um livro muito conhecido que chama A Cura de Todas as Doenças, onde ela fala que todos os nossos problemas são os parasitas. E aí eu falei, tá. E aí ela traz essa parte elétrica, essa parte de comunicação, essa parte de, nossa, como que eu vou... Aí pra mim começou tudo a encaixar. Ela é de que ano? Ela é de 20 alguma coisa, ela faleceu agora nos anos 2000. Então né? ela entrou naquela fase... Ela entrou na fase... Então, aí vai a Aquela mudança de fase- pagamento. Contamos agora ou não? Contamos agora ou não a mudança de pagamento? aqui. Tinha anotado aqui, ó. Sobre o... No relatório. 1910, este Isso. relatório. A verdade é essa. A questão é tudo aquilo... E aí eu estudando, eu caí também no conhecimento desse tal relatório Flexner. Então, que foi o relatório Flexner? 1910 foi um relatório instituído pela Fundação Carnegie Rockefeller, lá nos Estados Unidos, onde ele extinguiu todas as universidades que aplicavam, né, que eram universidades médicas, em torno de 155, sobraram 3, que eram subsidiadas justamente pelos Rockefeller, pelos Carnegie, porque todas as outras utilizavam naturopatia, osteopatia, acupuntura, homeopatia, que já tinha sido criada lá no... Medicina chinesa. Isso, todas as partes orientais. A parte indígena americana era muito utilizada. Então, assim, tem relatos de... nas guerras civis americanas, tipo... curadores indígenas utilizados pelo exército para curar soldado depois de guerra, né, com coisas próprias e tal, que tinham esse tipo de cura diferente enfim, de tipo de cura de verdade, né? Então, esse relatório... Na verdade, foi um decreto. Foi um uma decreto, lei, na verdade. Foi uma foi imposição. instituído, Abraham Flexner chamava o indivíduo, e ele não era médico, nada, ele era só um educador da época, e a partir de 1910, nenhuma faculdade vai... Eles proibiram, via decreto, via lei, sim. que qualquer outra faculdade que não fosse essas três isso. formasse médicos com essa visão holística. E todos que a partir de 1910 foram, ou se formaram, tinha que se formado primeiro nessas 3 universidades, que foram as únicas que restaram, a parte médica, aí depois você sai da medicina e vai para todas as áreas de ciências da saúde, né? Então aí todas vão atrás. Então quem não tivesse essa visão, esse novo paradigma científico, sem abordagem nenhuma. Sem nada palpável, foi só um decreto. E a partir disso, além disso, né, considerando todas as outras de charlatanismo. Nessa época, todas as outras eram charlatanismo. Só que nessa época, em 1910, já existia vários pesquisadores utilizando corrente e utilizando frequência para cura. Então, assim, a frequência é uma coisa, a corrente é Isso, outra. A frequência é uma coisa, uma corrente é outra. Isso. É que quando a Má fala assim, ela acha que todo mundo entende, entendeu? Não, mas eu tive que estudar mais sobre isso. Eu tinha conhecimento de física, mas não desse nível, né? Nossa querida Silvia me ajudou muito. Sim. Então, assim, eu tive que entender o porquê, quais eram essas frequências e quais eram essas correntes, né? Então, assim, a oscilação de uma corrente que você aplica em alguém, então essa é a frequência, né? Então, é o quanto aquela corrente vai oscilar. E a corrente nada mais é que uma alimentação elétrica. Igual você colocar, óbvio, não o dedo na tomada, você leva um choque. Sim. Porque essa é uma corrente mais alta. Essa corrente essa eletroterapia banida lá no relatório Flexner, detalhe, um dos principais foi Tesla, 1905. Então, você fala em Tesla hoje em dia, você fala, nossa, inclusive, todas as pessoas que resolveram, naquela época,
até pouco tempo atrás, falar sobre isso, ou trazer isso à tona já era. Não, já era eliminado, né? Enfim, aí... Eliminado? Literalmente. Literalmente. Isso, era morrido. Era morrido. Enfim, então, assim, a eletroterapia, que é o meu trabalho hoje em dia, que foi onde eu vou chegar agora no final, mas é que eu tive que resgatar essa história para trazer. Não é uma coisa que eu descobri agora. Eu não descobri nada, eu só tô compilando o que desde 1900, faz 115 anos. Entendeu? Que é a eletroterapia, que é a natural. Porque a eletroterapia é a base biofísica que vai abrir ou que vai justificar o funcionamento da naturopatia, que vai justificar o funcionamento da homeopatia, que vai justificar o funcionamento da medicina tradicional chinesa, acupuntura, isso aí, Bochabustão, todos eles. Bochabustão, tudo isso que utiliza. Por quê? Porque a medicina indiana, né, assim, cada uma tem uma explicação para esses canais de energia. E eu ficava indignada, falava, cara, mas como assim canais de energia? E aí, por exemplo, eu vou chegar aqui, e nesse Flexner, só terminando esse relatório imposto, estava escrito lá também, que tudo que não fosse dessa alçada tradicional, que aí é o que está em vigor até hoje, bioquimicamente, biomedicamente, né, e alopaticamente, seria taxado como charlatanismo. Então, tudo isso que eu já ouvi muitas vezes, alguém me abordar, ou abordar alguém que trabalha com aquilo que eu trabalho também, de charlatanismo, não é essa ciência que você defende, ou a pessoa defende com unhas e dentes e fala, não, porque o que você faz é charlatanismo, ou todos esses outros tipos alternativos ou holísticos de cura, na verdade, ele só está repetindo o que foi imposto. Não tem embasamento científico nenhum. Foi dinheiro. Mas só que é 1910. Quem vai lembrar? Nossa, até hoje. E outra coisa, qual o sistemão que foi criado em cima disso? Bilionária. Que não quer cura. Mas enfim. Então, foi necessário. Foi necessário. Voltando, só para não perder a linha do tempo. Voltando. Esse relatório Flexner acabou com tudo isso, inclusive esse estudo de eletroterapia que já existia. Mas por que eletroterapia? Ela tá falando do despertar dela, por quê? Ao fazer a imposição de mãos, voltamos lá, no meu cachorro, em mim, no meu filho, nas minhas plantas, eu melhorava. Sempre fui saudável, confesso também, nunca tive nada extremo, enfim. Tirando quase um câncer. Mas aí era só um detalhezinho, né? Detalhezinho depois. Sim. Foi tudo certo. Na verdade, não aconteceu nada. Então, assim, você estava, inclusive, muito mais iluminada do que você imaginava. A questão é que eu estava dormente. Exatamente. Então, assim, aquele meu desconforto ao longo dos meus 30 anos é porque eu não estava fazendo o que eu nasci para fazer. E fica meio motivacional essa frase, né? Mas não é motivacional. A partir do momento que você Eu não te imagino, amiga, fazendo uma palestra motivacional. Não é factual, né? A gente traz fatos. Não, porque ela é dos fatos, entendeu? Ela é racional dos fatos. Você vai falar alguma coisa pra ela, você precisa provar. Então, você toma cuidado com o que você vai... Precisa ser justificável, né? Enfim, mas aí foi a partir desse momento que é nessa imposição de mãos, né? Que eu falei toda a minha história, só pra contextualizar, eu ficava bem. E eu falava, cara, não é possível que as pessoas não tenham acesso a isso só porque elas não são livres dos dogmas das religiões delas. Das religiões, a ciência é uma religião, se não for a pior delas. Todo mundo mete no pau em cima de religião, né? Que são doutrinados, mas na nossa ciência é a mais doutrinada de todas. Na pandemia a gente viu Na pandemia foi muito claro o auge. Isso. Não, você imagina eu com essa abordagem na pandemia que eu já tinha. De justificativas. Ou de posicionamentos meus em relação a mim, ao meu filho, ao modo de vida que eu vivia. Aí você é taxado de tudo e mais um pouco você tá preocupada. Nem eu. Porque eu tenho noção do que eu tô fazendo. O mal do brasileiro é que o nosso querido Olavo, eu preciso falar dele. Ele fala, o mal do brasileiro é que ele utiliza o argumento da autoridade. Ele não sabe nada daquilo que ele tá falando. Mas uma autoridade falou, ele só papagueia. Replica. Ele só repete. Então, o presidente falou, o Papa falou, o não sei quem falou, alguém que seja uma autoridade para ele. A OMS falou, e foi o que aconteceu, né? E... Enfim, aí eu achava injusto. Cara, não é possível. Eu sinto tudo isso, eu melhoro, meu filho melhora. Só que assim, eu não me via alugando uma salinha e fazendo sessão de reiki. Porque mesmo assim, eu seria um intermediário entre a cura e a pessoa. Eu não quero ser intermediária, eu posso ser uma facilitadora, passar conhecimento, informações, mas a pessoa vai sozinha através disso.
Porque ela vai fazer o caminho dela, sozinha. né? E, enfim, aí eu falei, não vai. Nada contra quem faz, quem atende. As terapias holísticas, fiz todas possíveis, imagináveis, adoro, funcionam. Hoje em dia eu entendo por que funciona. Só que eu não me via isso. Eu não me via fazendo isso, né? Enfim, aí depois foi... Voltando na Uda Clark, né? Dessa pesquisadora. E aí ia construir um aparelho, que era mimetizando o aparelho dela, que foi rechaçada, que falavam que não funcionava. Consegui achar um guerreiro no Brasil, na pandemia, que estava fazendo o mesmo aparelho. Comprei online, tudo especificadinho. Meu namorado testou pra mim tudo, né? A parte elétrica e tal. Se era aquela frequência que ela estudava, se era aquela corrente que ela estudava, né? Todas as outras frequências, se funcionava bonitinho. Tá, então assim, se eu seguisse só essa pesquisadora, eu ia ter um protocolo só de fazer aquele detox. Porque ela só tinha um. Porque ela só tinha um. Eu falei, bom, vamos ver o que esse detox vai fazer no corpo. Mas ela só tinha um ou eles sumiram com os protocolos dela? Não, ela só tinha um clássico. Ela sim. Ela usava só um. E a abordagem dela era, tudo é parasita. Isso, não. E a abordagem dela, o que era? A questão é essa. Ela abordava a saúde como aí vamos mudar o paradigma, né? Como terreno biológico. Então, o terreno biológico tá ruim, então tá parasitado, tá infectado, né? Metal pesado, enfim. Então, eliminando esses parasitas, você vai ter sua cura. Só que ela, em nenhum momento, ela deixava de lado a parte emocional. Tá? Então, ela sabia que a emoção também tinha uma função dentro da saúde total do indivíduo, mas o foco dela era parasita. Comprei o aparelho, falei, nossa, testei em mim, né? Falei, nossa. E a hora que eu testei em mim o aparelho, a sensação daquele circuito elétrico era a mesma sensação que eu tinha quando eu entrava em estado meditativo. Ou quando eu fazia aplicação de reiki. Eu falei, é aí o canal. Eu falei, é aí. Produção de energia. É aí. Eu tô sendo alimentada eletricamente por alguma via que faz sentido. Só que ainda eu preciso de um instrumento, tudo bem. Mas eu falei, é isso. É aqui. É aqui. É o canal que eu uso, é a sensação que eu tenho. E aí, sim, fui procurando infinitos pesquisadores. Aí entrei no mundo da eletroterapia, né? Que aí você procura Becker, você procura o Pop, você procura, enfim, vários outros pesquisadores. O Rife, que é aquele que eu comentei que foi morrido, que você comentou agora que foi morrido. Então, assim, essa eletroterapia veio... Hoje em dia, alguns... Não, mas antes de você estudar eletroterapia, você já tinha estudado a parte biologia, a parte biológica? Não, já tinha. Tinha passado por toda? Não, já tinha comentado tudo aquilo. Mas a questão é, como eu tive a mesma sensação, porque eu queria era que todo mundo tivesse acesso a isso que eu tenho, que eu tive. Eu falei, nossa, existe um aparelhinho. Mas a questão é, o que esse aparelhinho faz? Detalhe, quando eu comecei a melhorar e fazer toda essa sintonização só para imposição de mãos, na parte, vamos dizer, espiritualizada ainda, eu mudava muito. Não era só meu físico que ficava bom. Era tudo. Emocional. É um caminho sem volta. Você conseguia resolver melhor os problemas. Tudo, tua mente ficava mais clara. Mais limpa. Tinha mais paciência. Trauma. O que é trauma? Que trauma? Que trauma você tem? Que trauma eu tenho? Então, assim, e outra coisa, a gente vive numa sociedade também de uma sensibilidade psicológica absurda. Todo mundo é frágil. E todo mundo normaliza essa fragilidade. Ninguém pode sentir... senti um pouquinho, nossa, eu preciso ficar meio dopado. É uma sensibilidade que eu nunca tive isso. Então, isso também é um ponto favorável, né? Porque eu falei, não, eu tô aqui, eu vou sentir. Enfim, fiz o aparelho, coloquei o aparelho, eu falei, nossa, funciona. Segui os protocolos dela de detox, tive pouquíssimos sintomas, mas tive alguns, né? Dentro do que é o que eu trabalho, parte disso é o que eu trabalho hoje também. Mas eu falei, tá, isso é a parte física. Só que eu percebi que eu falei, tá, eu já tô no caminho do despertar. O legal seria ter pessoas que não fazem ideia do que isso significa. Então, eu vou trazer... Pessoas que não têm a mínima noção do que seja isso. Que faz sentido, né? Enfim, como eu trabalhava, né, na academia com pessoas, já falei com a minha galera, os meus alunos, que já sabiam que eu tinha essa pegada... essa pegada mais meio... O que a Marília faz? Trabalha lá com aqueles negocinhos. Eu falei, tá bom. Falei, vamos lá em casa. Eu fazia em casa ainda, né? Eu falei, vamos lá ser cobaia. E usei só a frequência dela em vários. E aí, bem... Quem não estava pronto, quem não estava, né, no caminho do despertar foi forçado. Porque as pessoas mudavam fisicamente, com alguns sintomas físicos clássicos desse detox, mas também emocionalmente. E aí, corroborou muito com a minha tese em paralelo, que eu comecei a criar, que é que embaso o meu trabalho hoje, que é da saúde ser um equilíbrio dinâmico entre a parte física, de terreno biológico, e a parte emocional, mental e espiritual.
né? Então, essas pessoas... É físico, biológico, Isso. né? O nosso corpo físico, terreno biológico. Isso. Que aí tem a questão da alimentação, a questão da dos teus hábitos de vida, isso, do seu sono, da recuperação. Exatamente, a parte espiritual, mental e emocional. Na verdade, o terreno biológico é tudo isso, né? Sim. Então, é que uma coisa o terreno, a emoção, o espiritual e o mental também estão no terreno biológico. E aí faz todo sentido com toda a estrutura que eu estudei espiritualista, onde fala que a vibração espiritual é maior que a mental, maior que a emocional, sim, dos nossos corpos. Porque é óbvio, porque é físico. Quanto mais denso o corpo, quanto menos denso os outros tipos de corpos. Mas aí fica muito espiritual. E aí eu fui trazer, o caminho que estava sendo trilhado para mim, Driquinha, era pra eu trazer palpável. É pra unir os dois mundos. Sim. Não é essa coisa filosófica, adoro meditar, adoro meu incensinho, tenho isso em casa, mas eu não preciso disso. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso. A verdade é essa, eu não preciso. De uma indução, de algo que te leve, algo que te. Não. Enfim, aí os meus cobaias, que eu chamo os meus alunos queridos, né? E outros que, enfim, conhecidos, família, né? E tal, melhorando. E aí eu construindo a minha tese. E a percepção. E aí aquilo que você falou, na hora que você abre o seu campo, informações começam a chegar, porque você tá pronta para receber, né? E de novo, eu não descobri nada, eu só compilei. Né? Aí a hora que você traz a história lá do relatório Flexner, né? A hora que você vem, você fala, já estava tudo pronto. Tava tudo pronto. 1895, a minha tese baseia assim, 1895 com a osteopatia, que trazia palpável, vamos dizer, né? Sobre o que embasa o meu trabalho, a bomba craniosacral, que é aquela que a gente já tem desde desde a concepção do zigoto. Bomba craniosacral, que é como se fosse o início do primeiro campo eletromagnético do embrião. A hora que ele é fecundado, já tá ali, já existe. Que forma aquela luz, assim, que agora já estão aceitando, né? Então fez-se a luz. Sim. E isso não é religioso, isso não é espiritual, isso é físico. Sim, eles mostraram exatamente. Acho que num canal desses maiores e tal, conseguiram filmar esse exato momento em que se faz luz, né? Em que você consegue dizer que é físico. Não tem nada. É físico, não é energético. É lógico que é espiritual. Na verdade, assim, o que é espiritual, né? A verdade é essa, nada mais é do que físico. E essa abordagem biofísica começa daí. Entendeu? O nosso corpo é físico. Nosso corpo funciona primeiro biofisicamente, aí existem respostas bioquímicas e fisiológicas e todos o resto. A medicina e as ciências médicas, desde o Flexner, abordam só bioquimicamente para frente. E hoje em dia ainda estão trazendo a bioquímica, né? Porque era só fisiologicamente. Então, a alopatia dominou até agora. Agora que os médicos integrativos, os nutricionistas, que estão com essa abordagem mais, né, de nutrição do organismo, né, trazendo a parte bioquímica. O terreno biológico. Então, mas ainda uma melhora baseada em suplementação. Não em limpeza. Atividade física, remoção de alguns alimentos ou alguns hábitos diários que intoxicam mais, mas ainda é químico. Né? Não, ainda é só químico. É bioquímico e fisiológico, né? A continuidade. E para fazer mais sentido, quando eu conheci Driquinha, né? Me mudei, né? Para a empresa dela, numa salinha maravilhosa que ela me disponibilizou. Eu percebi que os meus cobaias da minha academia, que eram uma grande maioria, todos faziam academia. A hora que eu comecei a pegar as pessoas que não faziam academia mesmo e as pessoas começaram a fazer o detox, era muito mais arrebatador. Diferente. Sintomas muito maiores. Por quê? A base é qual? Atividade física, gera-se os nossos próprios elétrons. E aí vem a alimentação bioelétrica. Ou seja, quem faz atividade física, né, não melhora só a sua saúde no sentido de queima de energia. Não. Você produz energia. Você vira uma hidrelétrica, minha querida, meu querido. E aí o que acontece? Toda a saúde que eu senti a hora que fechei o circuito, o aparelho da Hulda Clark, além do detox, da nutrição elétrica, o que ele faz? Ele alimenta o seu corpo eletricamente. A gente já é defasado em aterramento, em sol, foi a história do sol, que aí eu encontrei Driquinha, eu falei, não, sol é maravilhoso, né? Então, assim, toda a nutrição elétrica, vegetais ou frutas colhidos na hora, porque eles os vegetais e frutas mantêm as vitaminas por um tempo, né? E as qualidades nutricionais, minerais. Só que os elétrons se perdem.
né? Se não é, por isso que o gosto de uma fruta do pé é muito melhor do que você compra ela Muito orgânica num orgânico, que já é muito melhor do que de um hipermercado, né? Que tá lá há muito mais tempo, né? E, enfim, e aí comecei a perceber que tudo era nutrição elétrica. Então aquela sintonização que eu sentia, aquele calor que eu sentia, era uma conexão que espiritualmente a gente conecta, né? Que existe uma comunicação espiritual, não é. É elétrica, é bioelétrica, né? Então, assim, existe uma comunicação a partir de uma nutrição elétrica. E aí, essa nutrição elétrica, um indivíduo nutrido eletricamente, ele vai reverberar bioquimicamente, fisiologicamente, maravilhosamente. Ele vai ser saudável. A base disso é a autocura. Então, assim, a minha busca sempre foi para a autocura. Porque vem lá do Vós Sois Deuses. Porque aí eu falei, é isso. Por isso que pessoas que já têm essa sintonização via religião, não via religião, não tô falando que em religiões não existam pessoas despertas. Com existem, certeza, porque elas entendem a mensagem. É isso que eu tô Uhum. falando, né? Como existem muitos ateus muito melhores do que qualquer pessoa de religião. Isso é verdade, nada é generalizado, né? Mas porque ela já tem essa conexão com a fonte. O dogma tá lá, mas ela não fica presa no dogma. Ela vai lá na sensação que ela tem. Por isso é a sua avó que você fala, pessoas que têm uma conexão jamais... E também se conectavam mais com a natureza. Com certeza. E aí isso facilitava, era um facilitador, com certeza para esse caminho da conexão divina. Que, na verdade, a conexão divina nada mais é do que você se alimentar eletricamente de todas as maneiras... nutrindo o seu campo eletromagnético, porque na verdade é isso, nós somos um corpo eletromagnético, né? Então a gente tem a eletricidade, vamos dizer, bem porcamente, tá? Correndo entre nós, e a gente emana um campo tanto elétrico quanto magnético. E assim, todo mundo acha, não, é só o cérebro que faz isso, é só o coração, né? Que todo mundo ainda acredita, mas aquela bomba crânio-sacral e, enfim, essa parte de nutrição elétrica faz sentido para que tudo isso se torne unido. Você juntar todos os seus mini campos eletromagnéticos e gerar o próprio seu. Por isso, quanto mais conectado, aquela coisa que todo mundo fala, uma pessoa tem luz, uma pessoa tem uma aura boa, o que mais? É físico isso. Na verdade, é um pouquinho além, né? Mas na minha abordagem ainda é biofísico. Né? E não é bioelétrico no sentido de sistema nervoso. É como o nosso sistema de fáscias, voltando lá, é como se fosse um afluente do sistema nervoso. E aí, para voltar e terminar... As fáscias é um afluente do sistema nervoso. Do sistema nervoso. Então, toda essa conexão, que a hora que você fecha uma corrente, a hora que você conecta o seu grounding lá, o aterramento, ou você toma um sol, isso daí é recebido não primeiro pelo sistema nervoso, que é o que todo mundo é ensinado. Não! É por esse sistema de fáscias. É pelas fáscias. Essa living matrix tem essa matriz viva, né? Ela tem existem infinitos microneurônios dentro dessa living matrix, que já é conhecido, que já é estudado, que já é embasado cientificamente, mesmo nesse paradigma, né? Meio raso que a gente tem, tudo isso que eu cito dentro da minha tese é com embasamento e com referência bibliográfica. Não são suposições minhas, são pessoas que já fizeram, já estudaram e já que viram a qualidade dessa fáscia. E aí, essa fáscia, ela tem essa capacidade e tem infinitos receptores, nocioceptores, né? Que são receptores de sensação, neurônios, que fazem essa captação de tudo, né? De informações muito além ainda do sistema nervoso, né? Então, assim, a primeira hora que aquele clássico, todo mundo já passou por isso, a hora que você entra num lugar que você fala, epa, alguma coisa sentiu não tá legal. Ou uma pessoa, ou uma situação. Um ambiente. É muito rápido, é muito mais rápido do que o impulso nervoso. Que já te gera o quê? Você fala, ou você fica meio retraído, ou te dá uma dor de cabeça, ou te dá uma dor de... Todo mundo já passou por alguma coisa, um momento de retração, entendeu? Sim. Ou alguma situação de perigo, às vezes, isso, né? mas... Você vivenciou, que nem quem já foi assaltado sabe bem como é, né? Você tem aquela sensação de adrenalina, é muito rápida essa sensação. Não, que tem a reverberação no sistema nervoso. Isso. Mas é depois. É depois. É sempre depois. É sempre depois. Então, assim, é um afluente que aí, essa face, ele tem essa capacidade de propriocepção, que é de você sentir o seu corpo e de você entender o seu corpo por dentro, né? Então, uma das conexões com o sistema nervoso que eu faço na minha tese é com o nervo vago, que é um nervo principal craniano que conecta vários tipos de órgãos com o tronco cerebral, né? Lá no tronco cerebral. E conecta com o cérebro, para o giro do cíngulo, o pré-frontal, para fazer toda essa conexão. Então, assim, as fáscias são altamente vagais.
conectadas a esse nervo vago. Ninguém fala sobre isso. Não. Até a parte emocional. E por que as pessoas... E aí eu falei, putz, vou entrar num terreno que eu não queria entrar muito, né? Na parte psicológica, emocional. Mas tem uma teoria que chama teoria polivagal, do Porges. E ele fala justamente isso. Eu achei lindo quando eu a conheci, porque é justamente isso. Às vezes as pessoas falam, passei por um trauma, passei por alguma coisa, e não tem um controle mental em relação a isso. Não tem um controle emocional em relação a isso. O Porges falava que nosso nervo, através do nervo vago, polivagal, porque é estudado pelo nervo vago. O nervo vago é dividido em regiões e existe uma região mais primitiva dele que serve como um refúgio automático. Então, por mais que você mentalmente queira trabalhar para não entrar no pânico de um assalto, você pode ficar inerte, você pode se retrair. Aí você se culpa, putz, fiquei inerte, me levaram tudo. Ou fiquei inerte e sofri algum dano físico. Não, aí você se culpa, poderia ter feito isso, mentalmente poderia ter agido. Não, o nervo vago já tem isso dele se reprimir e ele se concentrar, né? Para se proteger. Para se proteger. Para te proteger, então, se proteger. Exatamente, então assim, as pessoas não ficam naquela cobrança meramente analítica, psicológica. De tudo que acontece na vida dela, entendeu? Que algumas pessoas podem... Só naquela esfera do psicológico. Isso, do psicológico. Aquela coisa assim, mas isso é... Que eu já... Minha irmã passou por uma fase que ela tinha frequentes diarreias, assim. Ela não tinha cura. E eu falava, Bruna, isso não é normal. Tem alguma coisa. Aí fazia diversos exames. E até colonoscopia ela fez. Ela era super jovem. Até que chegou no final, era psicológico. Tipo, não tem mais o que fazer. Isso. Não tem mais como achar o problema. E aí, então, aquilo que eu falei pra ficava naquela redoma. Separado, né? Naquela redoma psicológica. Tá, e mesmo na redoma psicológica, você vai fazer o quê? Você falou, eu não vou ser motivacional, eu não sou motivacional, porque eu sei que o nosso comportamento, nosso corpo não funciona só no motivacional. Motivacional funciona num nível mental e emocional, beleza. Só que aí, quem já tá acima dele? O que é motivar? Você já viu algumas palestras, você falou, nossa, eu não acredito que ele vai falar de novo isso. Motivacional. Cansa. Uma vez você ouve, 2, 3, mas e o resto? Porque não é motivacional. Porque não preenche, porque fica no padrão mental. A maioria das pessoas funciona porque a maioria tá pra baixo no nível de consciência. Agora, e quem tá mais pra cima? E o que tá mais pra cima não é ser melhor. Tem mais pra cima que a gente fala muito sobre isso, né, Driquinha? Não é ser melhor, mas é ser mais responsável. Acaba num julgamento de valor ser melhor, mas não é mais responsabilidade. Você pode ter um benefício maior ou não, depende do seu ponto de vista, né? Então, assim, por isso que essa parte motivacional não faz tanto sentido para algumas pessoas. Porque naquele nível de consciência que ela se encontra, aquele estímulo não cabe mais. Enfim. Por isso que tem vezes que eu assisto algumas coisas motivacionais e falo... Ai, meu Deus... É legal, não é mentira. Mas não completa. E aí você vai, putz, mas eu vou de uma outra abordagem só meramente espiritual. Você fala, não completa. Porque tá cada um numa caixinha. A gente vive só o ser humano não trabalha com síntese. É tese, antítese e acabou. Tá cada um na sua caixa, espalhado, não consegue sintetizar. Não consegue buscar. E o que me trouxe muito na minha tese é isso. Eu tive que estudar biologia, eu tive que estudar física, eu tive que estudar química, eu tive que estudar fisiologia, eu tive que estudar comportamento, eu tive que estudar várias matérias que de fora você fala, nossa, não tem nada muito a ver, né? Não se conectam, não se conectam, mas lógico que se conectam. Na verdade, não é que eu tive. Pra mim, foi se tornando cada vez tão mais óbvio que é só isso que acontece. Mas quem que tá disposto a abrir autoridade de um argumento que funciona, vai saber desde quando? Quem vai querer sair disso e falar, putz, é verdade, né? Mas será? Será que vale a pena? Quem quer realmente curar o outro? E a minha busca não foi porque eu quero curar alguém, eu quero ser salvadora da pátria, também me avaliei muito em relação a isso, né? É que eu só quero que as pessoas se descubram como eu me descobri. E aí o que acontece? Todos os meus protocolos, que aí o do Ruda Clark é o principal de todos, mas depois veio a história da biorressonância, né? Que nada mais é de um biofeedback dentro da vibração de cada tipo de célula nosso.
São vários protocolos onde eu só dou estímulo pra pessoa. Então, todo mundo que vai lá comigo não precisa ficar... aliás, não é nem pra ficar refém dos meus protocolos. A ideia não é essa? Não é essa. A É ideia limpar não é o terreno biológico. Você ser dependente Exatamente. daquilo. Numa conversa, que é o que acontece, passar todo o meu conhecimento. Cada pessoa, você sabe, que vai dentro da minha sala, eu falo tudo isso, resumido, óbvio. E vou falando ao longo das sessões que as pessoas vão pra lá, né? Justamente por isso, porque conhecimento liberta. Então, as pessoas fazem, melhoram. Muitas pessoas melhoram de vez. Ok. O autoconhecimento. Pode fazer isso fisicamente, né? E aí, emocionalmente. E tem pessoas que querem fazer sempre porque faz sentido, né? Que faz muito bem. Porque ela fala, cara, é isso daí. Mas o meu foco não é isso. Mas é engraçado. Eu não tenho pra mim todas as coisas que eu já passei. Eu não tenho aquela sensação assim, eu vou lá, faço e aí eu me sinto bem. Como se eu precisasse sempre daquilo. Isso é muito claro pra mim. Sim. Eu Ainda tenho bem, que né? Você tem que ser responsável por si. Isso. Você pode ter uma ferramenta facilitadora. E, na verdade, lá no meu cantinho, eu chamo de biopráticas. Só que o foco ainda, como a gente vive nessa sociedade ainda doutrinada, mas que está saindo dela, então o foco ainda é essa parte de física, né? De colocar correntes, frequências e trazer a eletroterapia de volta, né? E justificar o porquê ela funciona, porque eu sei como ela funciona. Já sabiam há 125 anos, no mínimo, né? É porque eu sei como ela funciona, mas eu sou aberta a qualquer coisa. Se alguém chegar lá e falar, por que você acha que funciona isso? Assim, na verdade, é a conexão consigo. Cada um tem o seu jeitinho de se conectar com você. Consigo mesmo, né? Que aí pode ser sentando de um jeito, fechando os olhos, enfim, entrando em conexão realmente com o seu verdadeiro eu, né? De uma busca que aí não vai ter que ser... e o que é legal do nosso encontro, né, Driquinha, que eu falo pra todo mundo, é que foi tão genuíno e tão pronto, porque a gente já estava pronta para isso, né? Foi leve que a gente desenvolveu uma dinâmica de relacionamento verdadeiro. Então, assim, né, uma dinâmica verdadeira. Ela pode falar, você pode falar o que você quiser para mim, eu posso falar para você. Ninguém tem barreira. Não me sinto julgada. Entendeu? Mas por que eu acho, de novo, já me julguei, que eu tenho esse direito de falar qualquer coisa para qualquer um? Porque eu falo qualquer coisa pra mim e permito que qualquer pessoa fale qualquer coisa pra mim. Lembra lá do meu despertar? Que caiu o mundo, e que eu dei graças a Deus, no fundo. Depois daquele dia, tá tudo bem. A opinião que vão ter sobre mim é a opinião da... Não tem a ver. Tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu estou presente no que eu faço, eu trabalho... De novo, eu não sei, eu busco. O que eu sei, eu tô fazendo agora, mas eu tô sempre buscando. Uma coisa que você falou várias vezes. A gente fala um pouquinho, né? Vocês estão percebendo, né? Que eu gravei. Isso porque ela sempre foi tímida, tá? Mas a gente muda, né? A gente muda. O propósito veio, né? O propósito veio, né? Exatamente. O propósito veio. Eu sei. Que é uma frase que você fala, que depois eu fiquei pensando muito sobre isso. É estar presente. Então, assim, eu tenho um modus operandi, que muita gente tem, que tô fazendo uma coisa, mas tô pensando em outra lá, porque eu tenho que fazer isso, porque eu esqueci de fazer aquilo, meu Deus do céu, eu esqueci. Tá tomando banho. Sim. Nossa, tomar banho é Se eu tivesse uma agenda para escrever, que eu pudesse usar o celular dentro do chuveiro, eu ia anotar várias coisas que eu esqueci de fazer, a minha cabeça não está ali. Então, é muito comum, isso é normalizado, que a gente não esteja presente nos momentos. Você precisa relaxar. Até nas atividades físicas. Eu não preciso, de repente, parar para meditar. Parar, Gente, eu não consigo me imaginar tentando. Nossa, minha cabeça, certeza que vai ficar. Não, porque eu não fiz tal coisa, porque aí eu tinha que ter feito tal planilha, pai, não mandei aquele e-mail. Porque a gente, esse processo de meditação, esse processo de conexão, pelo que eu entendo, todo dia, toda hora, tentar, ao menos algumas horas do dia, você vai fazer isso devagar, estar presente naquele ambiente. Nesse momento, eu tô presente aqui, eu não tô pensando. Jamais. O máximo que eu olho aqui é uma pergunta para não esquecer, porque tem muita coisa boa para falar, então, mas estar presente nesse momento, vivenciando ele. Então, quando eu estou com a minha filha, eu quero estar presente, então eu fico tentando trazer para a consciência e trazer para o presente. Por quê? Porque aí, quando você está trabalhando, você não está trabalhando. Quando você está se divertindo, você não está se divertindo. Então, quando você está dentro da sua casa, você não está dentro. Mas a verdade é, quem consegue fazer isso? Nós vamos conseguir. Não, você já consegue. Mas como que você está conseguindo? De quando eu te conheço, você fala que você desacelerou e faz mais coisa do que quando eu te conheci.
Faço. Muito mais. Ou consigo concluir. Eu me sinto... Isso. Mas né? por que você faz isso? Porque lá atrás você tá pensando na louça que você não lavou, naquilo que você falou, putz, não devia ter falado aquilo, porque você tá com algum... Você tá com alguma coisa, algum bloqueio mental ali. Aquilo que eu falei, trauma, essa sensibilidade psicológica que tá nos deixando fracos, atrapalha demais. Essa normalização, isso não quer dizer que você não tenha que trabalhar consigo e tal, tem que ser. Só que isso tá sendo normalizado, isso é uma poluição extremamente gigantesca. E adoece. Que bloqueia toda essa parte de despertar. E adoece. E adoece. Adoece, porque agora nós vamos entrar na parte do... Que eu tenho certeza que Então vocês já querem saber. Eu quero entrar naquela parte importante sobre... A gente já entendeu que a nossa mente controla tudo. Sim. Né? Inclusive os 90% de bactérias, tudo. Vírus, porque nós somos só 10% humano. Sim. Tô lendo esse livro agora, eu só consigo pensar em... Você consegue juntar informações. Não são todas ruins, é uma parte muito pequena. Mas a Hulda Clark e outros pesquisadores falam sobre o terreno biológico, sobre a questão emocional, sobre os parasitas. Sim. Né? Quando a gente fala parasita, todo mundo tem a sensação de que é sempre ruim. E ou micro-organismos, né? Sempre ruim. Isso, sempre ruim. Então, a gente tem a nossa microbiota, a gente tem vários bichinhos ali que convivem com a gente, que trabalham pra gente, que produzem energia pra gente. Sim. Mas a gente tem os ruins também, que estão ali parasitando aquele meio. Junto com isso, a gente tem o que nos intoxica, aquilo que a gente come. O agrotóxico, o metal pesado. Metal pesado. Tudo isso que a maioria... Tudo isso. Hoje está sendo muito disseminado, né? Muito falado sobre essa questão da alimentação, da água, principalmente. Sim. Cloro, flúor, lá. E a gente tem a questão emocional. Como tudo isso se conecta? E qual que é o condutor de tudo isso? Por exemplo, agora nós vamos entrar na parte do colágeno. Assim, até que escrevi aqui, eu fáscias de colágeno pra gente não esquecer. É tudo aí que precisamos. É só continuar da onde paramos, né? Da parte das fáscias. Lá as nossas fáscias que trabalham lindamente, a gente já sabe disso. A gente tem o colágeno que faz parte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, entendi a pergunta. E aí tem essa questão, porque o que acontece? As pessoas hoje estão muito doentes fisicamente, assim, com doenças, enfim, eu sinto isso na internet, elas buscam algo, alguma coisa, uma mensagem, um caminho, alguma coisa que ela consiga resolver, que ela consiga fazer para resolver esse problema e diminuir essa dor, né, da doença, que a gente sabe que não é uma coisa completamente ruim, ela vem para nos transformar. Sim. Mas ela está buscando, porque se isso está acontecendo é porque você precisa buscar, você precisa descobrir qual é a causa disso. Até certo ponto, né? A pessoa está buscando. A questão é que aí a frase de Hipócrates lá, né? Então, pergunte se o doente quer ser realmente curado. Não adianta se oferecer a cura se você não quer ser curado. Você sabe disso. Sim. Mas a maioria, as pessoas que estão assistindo, com certeza elas estão buscando. Então, aí a parte das fáscias, onde tem o astro, né? Ela quis falar do astro, era isso. A parte do astro, que é o colágeno, né? Esse nome que, tipo, tá na boca de todo mundo, uns são contra, outros a favor, enfim, da parte de ingestão, né? A questão é, nessas fáscias, por onde toda essa comunicação bioelétrica acontece, que era aquilo que eu tava comentando, né? Você chega num lugar, você tem uma sensação muito afluente do sistema nervoso, que ninguém aborda muito isso, ele é rico em colágeno. Essa face é rica em colágeno, que mantém essa estabilidade e essa qualidade facial. Quando a gente tem pouco colágeno nas nossas fáscias, a fáscia começa a enrugar, a fáscia começa a esgarçar, a fáscia começa a perder toda a sua função. E comunicação. Exatamente. Não é só, que em alguns casos vai se manifestar como dor, né? Que aí pode ser, por exemplo, aquela clássica dor lombar. Tem uma dor lombar aqui, eu sei porque eu tenho muitos alunos assim. Só que não é nada muscular, não é nada articular, não é nada de osso. E aí? É o quê? Fácil, ninguém aborda isso. Aí quando alguém vai fazer uma liberação miofacial mais profunda, e não é nem na superficial, é na profunda, na muscular. Profunda. Aí a pessoa fala, olha lá, melhorou um pouco. Entendeu? Porque é a qualidade facial. Então, esse colágeno, ele confere essa qualidade facial. Então, basicamente, as nossas fáscias, nossa musculatura, os nossos ossos, nossos órgãos,
Só que a comunicação Precisam do colágeno. é por conta principalmente do colágeno e também de estruturas helicoidais. Sim. Tá? O DNA, todas as outras que têm estruturas helicoidais é por onde essa comunicação bioelétrica ou bioeletrônica funciona, né? E acontece. Então, essa má qualidade das faces por conta da defasagem de colágeno, aí começa a degringolar tudo. Então, assim, eu não sou aquela coisa, não, mas precisa ingerir colágeno, né? Assim, de colágeno, só o colágeno, ou gelatina, enfim. A questão não é isso. A questão é que a nutrição, você precisa ter os aminoácidos que formam o colágeno, que é uma proteína, né? Para o seu corpo mesmo produzir. Se você é um organismo com um terreno biológico bom, a caminho da parte saudável, vai fazer maravilhas. Agora, se você não olha para nada e você vai comer, mandar um colágeno, tomar um shake, fazer qualquer coisa assim, não vai funcionar. Ou cápsula, né? Só que o colágeno é uma das... é o astro, vamos dizer assim, dessa comunicação bioelétrica ou bioeletrônica no sistema facial. Tá? E é ele um dos que, por conta até da formação helicoidal, porque ele amplifica, né, essa comunicação e também ajuda a aumentar o nosso próprio campo eletromagnético, né, por essa nutrição elétrica. Então, a nutrição elétrica é essencial para aumentar o nosso campo eletromagnético. Lembra lá do início que eu falei, a hora que eu falei do meu calor aqui, das minhas emanações nas mãos, né? Hoje eu entendo. É quando o meu campo, a hora que eu entro em fase, que é quando o meu campo eletromagnético, por eu conseguir me conectar espiritualmente ou fisicamente mais direto do que por outras vias, eu consigo ter essa sensação aqui nessa região com emanação de energia pelas mãos. Tava comentando com a Driquinha hoje de manhã que existe um método novo para medir, falar que a gente não é louco, né? Chama SQUID, que é um medidor de campo eletromagnético gigantesco, enfim, né? Que precisa de blindagem Isso e tal. é novo, né? Isso é novo. Onde pessoas que trabalham com essa imposição de mãos, elas começaram a medir esse campo eletromagnético das mãos das pessoas, né? E viram que a diferença é gigantesca quando ela não está conectada, ou seja, quando ela está fora da conexão, vamos dizer, espiritual, física dela, cósmica, enfim, divina dela, e quando ela está conectada. Então, assim, da onde vem essa energia? Não é dela. Aliás, é através dela. Mas por quê? Porque a fonte é muito mais do que a fonte. A nutrição elétrica, e aí vem aquilo que... Vou ter que falar antes do final, Driquinha, mas é isso. A minha abordagem ainda é biofísica. Mas, na verdade, a abordagem é quântica, é biofísica quântica. A gente ainda fala de elétrons, a gente ainda fala dessa parte, mas é a parte quântica da vida que acontece. Lá da história do zigoto que eu falei, né, daquela história que não é religioso, não é dogmático, mas a vida existe antes da concepção. O holograma já formado antes, a polaridade física, né, do espermatozoide e do óvulo sendo diferentes, a conexão, o desenvolver da notocorda, da bomba crânio-sacral como campo eletromagnético já com 15 dias. Isso porque foi medido. Imagina, hoje em dia se mede-se muito mais, entendeu? Imagina que não é, então, né? A vida é muito mais. Então, assim, isso daí é a busca, né? A busca já tá nesse lado, não é mais só biofísico. Né? É de campo. Sim, pode ser que a gente esteja falando aqui tenha muitas alterações ao longo dos anos. Não, na verdade não são alterações, são complementações. Complementações. Né? Então, assim, eu acho que a alteração maior é da mudança de paradigma. Porque a partir do momento que a gente deixa para trás, né? Deixa para trás e fala, nossa, é verdade. Assume que não que o que a gente viveu na área de ciências médicas foi errado, mas foi parcial. Não é o global, por isso que não tá funcionando. Por isso que pós-pandemia tá mais evidente. Não funciona remediar sintoma. Não funciona. E essa parte integrativa veio porque eu acho que vai ser o próximo, né, o próximo passo para vir para a biofísica, trazendo já a parte de suplementação. Tanto que eles já fizeram um equipamento para medir. Então, assim, as pessoas estão percebendo que existe isso. Existe uma conexão. Que aí traz Tesla, traz aquele conceito de energia livre, de energia disponível, de energia etérica. E aí a gente entra numa parte de física quântica, que é a física quântica, que por coincidência, 1905, 1910 também, né, estava sendo aflorada, ficou lá só para os estudos de Einstein, para a galera ali, ficou só na parte dos físicos. Separou. Falou, olha que bonito, mas isso daqui é só em... Isso daqui não funciona. Porque o nosso paradigma até hoje é de coisas palpáveis. Coisas que não são palpáveis, né? Acontece isso. Né? Essa coisa tipo, não vamos falar muito nisso, porque não me é interessante financeiramente. É só isso. É só isso.
Isso tá muito claro. Tá muito claro, né? Hoje, graças a Deus, né? Foi o que a gente falou pro Lucas hoje, né? Graças a Deus e graças ao trabalho deles, né? Que estão possibilitando a internet, trazendo informações, né? Hoje, como que você ia pesquisar relatório Flexner hoje em dia? Posso que todo mundo que tá me ouvindo vai lá, relatório Flexner, no Google ou no chat GPT, e vai falar, me dê detalhes. Né? Fora outras partes do relatório Flexner que eu nem citei, a parte de segregação racial, não sou a favor de agenda nenhuma, mas assim, proibiam negros, proibiam mulheres, depois desse relatório, até porque tinha apartheid, né? Também tinha um resquício ainda do apartheid, muito forte lá realmente era uma coisa de cor, né? Segregado. Então, assim, foram permitir negros e mulheres na academia só em 1945. Depois da Segunda Guerra, já doutrinados. Já, você vai medir esse esquema. Na verdade, é aquilo, né? Todo laboratório de análise que vocês veem é tudo Pasteur, né? Então, é Béchamp versus Pasteur. É teoria dos germes ou terreno biológico. Teoria dos germes. Por que o Béchamp não foi aceito? Isso lá antigamente, século XIX. Por quê? Que o problema não é a parte externa, é a parte interna. Voltando, Driquinho, acho que também, só para não perder o fio também, a parte de parasitação. Parasitação não é só gastrointestinal. Parasitação é do organismo inteiro. Ninguém aborda isso. Eu inclusive, lembrar sobre a relação dos parasitas, né? Porque quando a gente fala assim, você está parasitado, todo mundo está parasitado, né? Tem, de alguma forma, um pouco de parasita. Eu nem te conto quanto, né? Mas não é, a gente tem a impressão que é aquela questão assim, eu vou tomar um vermífugo ou vou tomar alguma coisa. Só gastrointestinal, né? E era o que os nossos pais faziam com a gente. Eles davam a minha mãe dava óleo de rícino quando eu era criança, né? Que era o que ela aprendeu lá com a avó dela. Ou dava algum chá. Funcionava. Na lua nova, né? Isso, na lua nova. E eram, acho que, 2 vezes por ano. E tinha os chás também, né? Que quando a criança começava a ficar assim, ficar assado. E era engraçado, porque as nossas avós, a minha mãe e tal, elas tinham... tipo, a criança gostava muito de comer doce. Ou ela, num certo momento da infância, ela tava atacando muito doce, eu tava comendo demais, tá com bicha. Ou tava muito agitada, né? Uma criança que era uma criança normal, brincava, começou a ficar muito agitada, tá com bicha. E aí já fazia o tratamento. Mas o que esse tá com bicha tá? Então, existe uma frequência. Ele modula comportamento. A hora que eu atendo as pessoas e eu falo, já percebeu que o que você sente, a fome que você tem, o cansaço que você tem não é seu? A falta de sono que você não tem. Isso não ser culpa nossa. Mentira, porque é culpa nossa, viu? Não, é que abriu o campo para eles. A questão é que há tanto tempo nós estamos reféns disso, intoxicado, parasitado e tudo. Que facilita a poluição global, exatamente. Que facilita toda essa parasitação. Então, assim, o comportamento não é nosso só. Então, assim, e por isso que as pessoas mudam emocionalmente também muito. Além dessa parte que eu citei da teoria do Porges, lá, polivagal, essa parte de que os parasitas modulam o comportamento, isso já a medicina integrativa já tá falando, né? A parte de microbiota, né? A parte de tipo, né? Do quanto isso influencia no comportamento, no humor. Não é nem alimentar só, é em tudo, é global. E conforme você vai desintoxicando, que não é só no intestino. Que não é só no intestino. Ou na parte esse é o clássico que todo mundo vê, mas que todo mundo sente, né? E todo mundo fala. Mas a gente é parasitado em tudo, em coração, em pulmão, em rim. Então, às vezes, uma hiperfunção, uma hipofunção renal, hepática, tireoide, é porque o que é um encistamento? O nosso corpo funciona encistando. Quando ele não consegue eliminar determinada toxina, determinado parasita e determinada emoção, ele insista. O parasita e a emoção estão ali, né? Exato, ele insista. E aí ele tá lá. Então, assim, não, tô com cálculo renal, tô com um cisto no ovário, tô com um cisto na tireoide. E aí a nossa medicina faz o quê? Vamos meter uma biópsia lá. Vamos ver o que tem lá. Cutucar. E aí é isso. E faz uma abordagem. Isso aí é outra abordagem que vamos citar Dr. Hammer, medicina germânica, mas justamente para trazer isso. O encistamento é o comportamento do corpo para manifestar aquela doença de uma base emocional, através de um parasita. Dr. Hammer, ao contrário da Clark, da germânica, ele prioriza mais as emoções, mas ele não descarta o parasita. Ele fala que através dos parasitas que aquela emoção é curada numa manifestação física, né? Corporal, biológica. Então,
Perfeito. O que a Rhonda Clark também não diminui o emocional. Também é importante, só que cada um pesquisa no seu setor. E aí, de novo, eu tenho um caso muito engraçado com uma das minhas amigas físio, e eu falo pra ela teve um câncer de tireoide, ainda na inconsciência, e eu tava no meu despertar, e eu tinha já tido Miguel, ela já sabia da história e tal. Ela falou pra mim, eu tô com câncer na tireoide. Eu falei, cara, parabéns. Ela falou, cara, agora que eu vi essa mensagem, eu falei, você tá louca, né? Ela fala até hoje. Como assim eu dei ouvido pra você? Parabéns não no sentido da doença. Parabéns no sentido de você acordar. E pra você começar a ter uma outra abordagem da doença. Por que câncer, qualquer tipo de doença, regride? Infinitos casos. É que não é divulgado. Câncer que regride, doença crônica que não é mais crônica. Como que você vai tratar uma cronicidade? Com remédio? Como que se trata um câncer alopaticamente? Tirando. Quem que vai esperar o câncer fazer o ciclo? Quem entende? Qual profissional de saúde entende? E o medo, né? E o medo? E como tá a sua emoção? E como você vai querer liberar? Dr. Hammer não teve muito êxito porque ele queria... Lógico, tem o seu êxito na Germânica até hoje. Mas assim, ele é taxado também como charlatão por conta disso. Então assim, quem que vai querer? Tô com câncer na tireoide, eu vou lá e vou tratar a minha comunicação. Ele vai falar isso? Ou ele vai falar qualquer outra coisa que ele vai... né? Qualquer associação que ele for fazer mais profunda. Como tá a sua comunicação? O que você tá falando? Seu terreno biológico. Seu terreno biológico. Além disso, né? Mas o seu terreno biológico é emocional, que é o foco dele. E ele tem infinitos casos que ele tratou pessoas só curando o emocional. Tratando o problema emocional, o trauma. Na verdade, você não trata a doença, você trata o indivíduo. O câncer é só uma informação, a doença é só uma coisa que tá acontecendo. Então, assim, toda vez... E a gente evita, né? A gente não quer ter sintoma nenhum. Então, assim, a gente já toma... Aí a alopatia vem porque a gente está com uma resistência psicológica, a gente está fraco. Ninguém mais tem uma dor de garganta e vai trabalhar. Ai, não, eu preciso tomar uma dipirona. Ninguém vai tomar um própolis... Não, ninguém vai tomar um própolis e esperar e tomar um limão e ver à noite como faz. Vai ter uma febre e vai colocar um paninho quente. Ai, não, eu preciso tomar uma dipirona. Não pode passar mais por sintomas nenhum. Precisa bloquear. Enfim. Bloquear o sentimento. Bloquear a sensação. Exatamente. Então, é um outro paradigma. Imagina. E por que as pessoas não conseguem ter esse paradigma de aceitar o momento da dor? Porque elas não vivem no presente. Porque elas estão intoxicadas, porque elas são manipuladas. E assim, essa manipulação do Flexner... Eu acho muito bom, não sou só eu, já vi vários médicos legais falando sobre isso, sabe? Principalmente os integrativos, mais internacionais do que aqui de dentro, mas falam sobre isso. É porque esse relatório, ele faz um controle social. Ele impede a autocura. Ele rechaça a autocura, e a pandemia foi o que mais me trouxe isso. E terreno biológico, imunidade natural, não, você era o quê? Negacionista. Quem diz? Então, você sabe o que eu sei? Você estuda o que eu estudo? Como você vive sua vida antes da pandemia? Pra ser manada. Entendeu? Naquela época não dava nem pra conversar muito, só com alguns poucos resistentes, né? E que causou treta. A questão é não aceitar. A questão é, ele não tava... o sol, a vitamina D, a imunidade. Tudo banido. E isso, tipo, logo recente, logo no início da pandemia, né? E nada do que era aquilo que estava sendo imposto estava funcionando. A verdade é essa. A pandemia expôs isso. Terreno biológico ninguém olhava. Então, assim, eu que tenho meu terreno biológico intacto, eu sou o quê? Uma super heroína? Ou vários outros que, graças a Deus, a gente sabe hoje em dia que tiveram, que não se dobraram a essa imposição. Porque escolheram. E aí? Vai falar que é de um relatório de 1910? Você conhece a história? É que não conhece a história. Não conhece história, amiga. E aí não conhece história, não conhece si mesmo. É muito cavalo pra cair, entendeu? Só que eu não vou me diminuir. Eu percebi muito isso nas minhas clientes, muito isso nas pessoas que eu conheço, que eu convivo. Como a gente é de uma geração um pouquinho mais atrás, nascidos de 1970 pra frente, a gente tem muito forte em nós os ensinamentos dos nossos avós, os ensinamentos, a gente teve outra criação, as coisas da natureza. Então, quando a gente fala sobre isso é muito claro pra gente. Talvez não pra geração mais jovem, mas para essa geração que viveu isso, que esteve no sítio, que conviveu com a terra, que viveu... Isso é o normal dela, né? Na verdade, isso é normal pra todo mundo. Sob o sol, exatamente. E aí veio a geração dos meus pais, né? Que aí foi onde tudo começou.
Então, para nós, isso não é... A gente ainda tem aquela sementinha plantada. Sim, a gente viu isso. A A gente viu um álcool com fumo, a gente viu uma olina, a gente viu coisas assim e que funcionavam. Muito Mais fermentação, a fermentação agora que estamos trazendo de volta. Processos fermentativos, focar em microbiota. Por que não vai dar certo? Por que não vai dar certo? E toda mentira que foi. Só que aí você tem que ir atrás, né? Então, assim, alguém que tem uma informação rasa, você faz... E é aquela coisa, a questão da liberdade, né? Você vai ser livre vai fazer aquilo que você quiser. Não de imposição, que não foi o que teve, sem argumento nenhum. De nada, que é o que tá tendo, né? E aí, aquela coisa das pessoas também não falarem muito do assunto e embarcarem, porque, enfim... É mais fácil. É mais fácil. Eu tô ali, nada funciona... Até 2020, nada funcionava também. Muita coisa não fazia mais sentido dessa indústria, né? Uma coisa que que a gente estava falando sobre Parasita, que eu me lembro, quando eu comecei a ler o livro, o livro lá 90% humano, não, 10% humano, Sim. que a gente é só 10%. 90% é um monte de micro-organismo trabalhando a nosso favor. E daí tem os ruins lá, os 1%, né? Algumas pessoas talvez tenham mais, mas ali tem alguns ali que causam alguns problemas que a gente permite, obviamente, porque eles têm uma frequência. E aí ela fala nesse livro, ela aborda muito essa questão dos antibióticos. Do começo deles, de como eles foram introduzidos, qual a importância que eles tiveram e tudo mais. E eu percebi uma coisa muito interessante que eu percebo na humanidade. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, a nível geral. No macro, né? No macro. Bem visto. Tudo é sempre baseado no 1%. Ruim. Sempre. Então, assim, você cria uma regra para 1%, 99% paga. Quando é algo que você precisa... Isso eu falo dentro da minha empresa, né? Então, quando eu tô lá na empresa, assim, existe um problema e ele é 1%, mas eu preciso criar uma regra para esse 1%, para eu não sofrer por causa desse 1%, que eu vou acabar com os 99%. Que vai mudar a sua identidade. A mesma coisa do antibiótico, que é um questionamento que ela faz lá no livro. Sim. A gente tem uma doença, a gente tem um parasita atuando naquele órgão, naquele problema, naquela doença. Aí você pega e mata 99 para matar um. Você mata 99 da microbiota. Né? Oral, você vai tomar tudo, toda a microbiota vai ser detonada. Exatamente. Sim. Antibacteriano, antifúngico, anti não sei o que lá. Você toma, ok, você controlou aquele que podia ser que podia crescer e virar um problema maior. Mas você matou 99. Como que você refloresta? Por que não desenvolver algo específico que ataque só aquele 1%? Porque a frequência daquele parasita, daquele 1%, é única como qualquer e célula baixa. Nossa. Exatamente, como qualquer célula nossa. Ela não é igual à frequência de uma outra bactéria que está... Não, é como se fosse a digital. Ajudando. A digital de tudo, né? Da célula, do tipo celular. De qual célula é. Cada célula tem sua digital frequencial. A gente é um combo, né, de várias células, mas já tem esse padrões de capacidade de medição há tempos. Dr. Baracá, o médico integrativo, muito conhecido, eu fiquei feliz, porque o ano passado eu vi um vídeo dele falando que ele comprou um aparelho russo de biorressonância, o qual comprarei, se Deus quiser agora, que aí especificamente ele lê e ele credibiliza isso. Ele fala, não, os russos... E é isso mesmo, não é porque ele está credibilizando só. Mas os russos... graças a Deus, o integrativo está falando sobre isso, né? Tipo, os russos têm muita tecnologia de biorressonância. Só que, infelizmente, como todo mundo foi morrido, né? Foi exterminado ao longo dessa história, quem tem essa informação de padrão vibratório, de qual frequência coloca tudo dentro de aparelhos automáticos. Por o conhecimento também não vazar. Por precaução também pode ser, mas também por deter o conhecimento da parte, né? Essa parte de biofísica e biorressonância. Então, assim, tá começando a aparecer, Adri, Tá começando. Tá começando. Então, assim, eu vi que ele utiliza, ele falou, né, comentou que utiliza no consultório dele, algumas, né, nas consultas e tal, pra fazer essa avaliação desse parasita específico, né? Mas no meu caso, né, eu já tive caso lá na empresa, de pessoas chegarem com cultura, que já tinham tomado 3, 4 antibióticos, né, 2, 3 meses e não funcionava. Tomava antibiótico, era infecção urinária. Infecção urinária. Tomava antibiótico, melhorava um pouco dos sintomas. Aí voltava pior, ou seja, resistente àquele outro. Isso ela fala muito no livro também, 90% humano lá, 10% humano. Aí tomava outro antibiótico, porque é pra pegar outra, né, outra aí fazia cultura, isso, aparecia. Né, exame, tomava outro, no terceiro antibiótico, já tava no terceiro antibiótico, já
já tava cansada, não aguentava Sim. mais trocar de antibiótico e nada melhorar. E aí aplicou E aplicou a frequência, 4 aplicações, e aí só não fez, eu estipulei 6, fez a né? cultura, tinha feito a cultura, isso foi bom. Não, porque... fez a cultura antes e fez a cultura depois, porque ela ia viajar. Ela falou, preciso verdade. antecipar, vou fazer 4 vezes, depois eu faço, a hora que eu voltar. Antes de viajar, ela fez a cultura, não tinha mais nada, tinha zerado. Mais nada. É óbvio, né? Por que eu sou funciona? apaixonada por isso? Não sou eu, né? Eu falo que é um clubinho. Esse clubinho, clubinho. depois do Flexner, eles sabiam todos que eles existiam. Só que eles não foram divulgados, só que eles continuaram estudando. Eles continuaram produzindo conhecimento, eles continuaram produzindo conteúdo. A questão é, de 60 para cá, foi ferrenha. Foi ferrenha a indústria farmacêutica em cima. Porque o controle, tudo aquilo, toda aquela engenharia social baseada no medo da doença. Ninguém foca em autocura, ninguém fala, você tem potencial, vai se curar sozinho. De novo, tá mudando da parte alopática pra parte, né, integrativa, muito bom também, só que ainda você tem uma demanda. É um caminho, já é um caminho. Já é um caminho maravilhoso, né? Tipo, vamos lá, não ser uma coisa... Porque é demorado, Mar, é muito demorado. É demorado. Eu lembro quando eu li o primeiro livro sobre isso, eu tô com 40, eu tinha 26. 42. Já tem um bom tempo. Eu lembro que eu li um livro chamado Cérebro Desconhecido, do Elion Póvoa. Foi o primeiro livro. Você comentou, eu não li esse. Nossa, foi assim... Sair daquele mundinho saiu da caverna do Platão. É isso. Exatamente, fez sentido. E dali pra frente, eu comecei a ver, graças à internet. Graças à internet, com certeza. E a internet deu voz a médicos como o Baracate. Na época, isso era uma coisa muito limitada. Você não encontrava médicos que estavam atuando. Quando eu fui embora para São Paulo, isso já com 30 anos, que eu achei um médico lá e era muito caro, porque eram poucos que faziam e porque ainda era essa coisa assim, meio escondida, sabe? Sim, charlatanismo. Senão ele ia ser... Exatamente. É Flexner total. Exatamente. Dedado e falou, tá fazendo coisa que não é legal, não é medicina. Não. Flexner. E era um cardiologista, inclusive, que minha mãe, na época, fez todo o tratamento e tal. E aí, quando eu li esse livro, e você vê, é uma informação que tava no acesso. Qualquer pessoa podia comprar aquele livro. Foi uma amiga que indicou, falou, Adri, você que gosta muito disso, dessas coisas diferentes, é sempre assim. Você vê, isso foi em 2000, 2001. Até a gente começar a ver as pessoas falarem mais sobre isso nas redes sociais. Foi depois que as redes sociais vieram. Que aí não teve mais como segurar. Não, graças às redes sociais e à internet que eu consegui ir atrás do Instituto de Biorressonância, procurar frequência, falar, cara, não é possível que ninguém fala sobre isso. E assim, um grupinho assim, grupos de Facebook, sabe, esses tradicionais, assim, de Instituto Brasileiro, que hoje em dia também não tem muito, não existe, até porque, enfim, ainda... Tá no processo, né? Tá no processo. Eu sei que vai, mas a galera tá muito ainda presa, né? Presa na doutrina. É uma doutrinação. Então, assim... Porque é difícil de quebrar. É difícil de quebrar. Nós vamos chegar lá, viu, amiga? Nós vamos chegar. Não, já tá chegando. Aqui hoje é o começo. Nosso, né? Então, tem como a gente limpar o terreno biológico, né? E uma das coisas que eu queria deixar como dica final, assim... sua, porque nosso tempo... Nossa, isso porque a gente não ia falar muito, né? Eu nem tô olhando pro Lucas, coitado. Não, eu já sabia, eu já reservei duas... eu não achei que fosse assim, eu falei, eu vou tentar dar uma resumida, né? Mas... não tem problema. Mas acho que a gente não se perdeu, né? Não, tá maravilhoso. Então tá bom. Eu tenho certeza que elas vão pedir pra gente falar mais sobre isso. Não, então, eu até vou deixar um gancho aqui pra gente fazer o segundo episódio, pra gente fazer um segundo episódio pra falar eu posso dar mais detalhes de como funciona, como são os protocolos, como que é... Isso é o meu jeito de abordar, né? Utilizando essas frequências na parte biofísica, na parte de interação corporal mesmo, né? Fechando corrente. E infelizmente, esse aparelho que eu tenho, que não é um valor, não tem um valor muito alto, ele não é registrado pela Anvisa. Não é que ele não é registrado, ele é isento de registro, não é isso? Então, porque ele não pode ser considerado nada médico e também nem queremos que ele seja, né? Não. É algo de alimentação elétrica. Só que o engraçado... Deixa a parte física, Não, só que o engraçado é que em países, por exemplo, da Escandinávia, lá, Finlândia, Noruega, ele tem no SUS.
Ele existe no SUS de lá. Nossa, que fantástico. Entendeu? Lá, Alemanha, se você pega outros países, isso é comercializado, liberado também, sem registro de... né? Sem registro, não é nada ilegal, não é nada que não possa ser utilizado, só que é por hábito, várias pessoas têm. Você tem o seu portátil, eles têm um daqueles portátil em casa, que é aquilo que você fala, faz um portátil para vender. Né? Mas assim, a verdade é que são poucas frequências, né? Principalmente da Clark, do Riff, né? Que é um outro pesquisador também, aquele que foi mais perseguido, mas mantiveram graças a Deus o trabalho do Riff manteve um pouco mais, né? Então existe alguns aparelhos de alimentação elétrica com eliminação parasitária também. Do Tenan também é outro tipo de aparelho que tem, mas o Tenan é mais nem comentamos sobre alimentação elétrica no sentido de segurar a voltagem corporal, né? Do Tenan é outro tipo de abordagem, não é de eliminar parasita, é de regular voltagem. Coisas que você consegue fazer, que é de graça, é natural. Aterrar e tomar sol. Aterrar e tomar sol. É isso aí. Aterrar e tomar Aterrar e tomar sol. Eu sempre pensei isso quando eu estava estudando sobre o sol, eu não conseguia aceitar o fato de que aquilo lá, tá lá, é uma estrela, e é né, nocivo. guia. Como pode ser nocivo? Como pode não servir para nada? Ou só ser nocivo? Sim. É ruim. É possível que seja ruim. As plantas crescem sob ele, a terra, né, produz alimento. Germina, a vida é feita, né? Exatamente. Vida precisa do sol. Quando ele nasce. Então, como aquilo pode ser ruim? Então, tomar sol e fazer aterramento. Comer mais colhido mais rápido possível. Uma alimentação elétrica a gente já consegue fazer, que vai melhorar muito o nosso terreno biológico. Fazer atividade física. Atividade física, mas aí o que a gente pode deixar para a próxima vez é a parte da alimentação, a parte de, tipo, tudo que também a gente é doutrinado a fazer tudo errado, né? Comer tudo errado, comer limitado, excluir gordura saturada como se fosse uma grande vilã, sendo que os óleos vegetais estão ali formando cada vez mais... paredes celulares, células, né? Tipo, a camada lipídica da célula cada vez mais blindada, para que não consegue mais armazenar elétrons além das fáscias. Então, assim, toda essa alimentação, a hora que ela se torna estrutural, o nosso organismo, ele é frágil. Não, eu já vou escrever aqui, ó. Como produzir energia. Isso, podemos fazer o segundo episódio. Produzir energia. Isso. Pronto. Nosso próximo podcast é como produzir energia. Vocês aguardem, tá? Nós vamos fazer um podcast aqui, nós vamos falar só sobre isso. Alimentação, vamos falar um pouquinho de novo sobre o colágeno. Eu queria entrar um pouquinho, porque o colágeno, não esse colágeno que a gente toma, não é para que a pessoa se suplemente disso, mas falar fontes naturais de colágeno, falar né? Da importância dele. E Isso. como suplementar quando a gente está envelhecendo, Isso. porque o nosso público é um público que já está no processo de envelhecimento, então se preocupa muito com isso. A questão ainda mais no seu caso, do seu público, é aquela coisa assim, a pele vai reverberar, é superficial, é supérfluo, o colágeno da pele, do cabelo e do dente é o último. Se o seu colágeno não tiver legal em todos os seus outros sistemas, o da pele ou do cabelo não vai chegar. Não importa quão maravilhoso... Exatamente. Não importa quão maravilhoso seja o produto. Porque o seu terreno biológico tá... Até porque é mais importante, né? Totalmente. Os nossos ossos, os nossos órgãos, os nossos olhos, a nossa visão. Esse sistema endócrino, articular, circulação do sangue do cérebro. Então, assim, esses são mais necessários do que outro colágeno. Então, para ele chegar na pele, para ele chegar nos cabelos, para ele dar essa continuidade do sinal, né? Que é na face também tem, você até comenta, né? Do seu óleo em relação à parte de fáscia, né? E da fáscia também que ele funciona, né? E você tem que estar nutrida, né? É isso. Quanto mais... Na verdade, a pele reflete tudo aquilo que tá dentro. Em todos os sentidos, então, se estiver bem dentro, a pele vai refletir. Com certeza. Não é que ele vai para a pele, a questão não é essa. Não. Talvez quando você tá um pouco mais consciente sobre você, sobre a tua beleza, o que é beleza para você, Sim. Quando tudo está bem, quando você alimenta esse corpo interno, os teus órgãos, tudo isso está funcionando bem, a tua pele vai refletir. Sim. Né? Não é que o colágeno precise ir lá para a pele, ela vai refletir uma saúde natural, interna, né? Exatamente. É genuíno, né? Aquela saúde perfeita que você olha, você fala, nossa, que legal. Ou envelhecer legal, eu acho que isso que tá faltando, sabe? O envelhecer legal, uma coisa de aceitação. Isso não quer dizer que você não possa se cuidar, fazer várias coisas, mas assim, mas por quê? Você fez tudo para limpar o seu terreno biológico? Você realmente fez? Vamos lidar com o seu emocional? Vamos lidar com o seu mental?
Estamos envelhecendo, Estamos temos que lidar com isso. Então, vamos. Trauma? Oi, trauma, né? Ó, então já tem outro podcast. Como produzir energia e como lidar com o nosso emocional. É a mesma coisa. Exatamente. A gente coloca os dois no Para não mesmo. parasitar demais, entendeu? Porque bloquear, bloqueia. Maravilhoso, amiga, eu sabia, eu tinha certeza que ia ser Foi maravilhoso. rápido, né? Olha que rápido foi. Porque não é uma coisa Não dá difícil não. conversar. E não é uma coisa tão fora, né? Não. Porque, na verdade, eu acho que o que dá credibilidade é tipo, eu não sou ninguém jamais diferente de qualquer uma dos outros. Todo mundo é assim. A questão é, eu me libertei tão cedo não, pra mim foi cedo ainda. Foi só com 30 anos. Eu tenho tanta vida pela frente e sempre é hora também, isso não é motivacional. Porque a gente sabe que grita lá dentro. Fala, não é. E a hora que você libera e fala, não, eu vou viver a minha verdade, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, você tá aberto a tudo. Aí você não tem mais limites, você não tem mais bloqueio, você não tem mais... Não. Nada Agora, nada te define. O motivacional, se essa mensagem chegou até você, se você chegou até aqui e essa mensagem chegou até você, minha amiga, você já está no despertar, você já está despertadíssima. Já tá na nossa rede. Exatamente, né? Exatamente, na mesma frequência. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, amiga. Obrigada de Foi verdade. maravilhoso. Estaremos aqui muito mais vezes. Com Vocês certeza. verão muito esse rostinho por aqui, neste lugar maravilhoso. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu não posso esquecer, que eu sempre anoto, de curtir, compartilhar se você gostou deste vídeo. Seguir no nosso canal aqui, né? Para sempre receber as nossas notificações e os nossos convidados, nossos próximos convidados. E prometo, vou trazê-la de volta. Voltaremos. Um beijo, meus amores.